Desde o começo de One Piece, foi nos mostrado que o Barba Negra seria o suposto vilão final da obra, tanto pela sua apresentação, que foi logo no começo de One Piece, lá no arco de Jaya, onde ele foi mostrado como um grande contraponto do Luffy. Porém, durante o arco do Reverie, foi nos apresentado um grande plot twist onde finalmente vimos o grande mentor, a grande figura por trás do governo mundial, Imo-sama. E com isso, ao longo de cada arco, o Oda foi desenvolvendo cada um desses personagens, onde agora, no arco de Elf, os fãs ficam em dúvida de quem será o suposto vilão final, Barba Negra ou Imo-sama. E nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre quem de fato vai ser o vilão final da obra, o que pode acontecer com cada um dos personagens. Então fica até o final do vídeo, caso ficou curioso, já deixa seu like, que é muito importante, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece. Mas chega de enrolar e bora pro vídeo. E bem, só para começar, eu já vou aqui admitir que os dois personagens, eles são muito interessantes. O Oda realmente, ele promete muito para ambos os personagens. O Barba Negra, por exemplo, ele tem ainda, pelo que ele já mostrou, ele já é um personagem muito bom, porém ainda tem mais coisa para se mostrar dele, como o seu flashback, a sua história, sobre qual é a raça dele, a suposta raça especial dele, que foi dito pelo Saturno em Egghead, qual é o motivo dele comer duas frutas, como ele fez isso, o processo, além de como que ele pode estar ligado com os Rocks, né, com o Shebeck. Então tem muita coisa no backstory dele, no background dele, que é bem interessante, que pode fazer com que ele fique ainda melhor do que ele já é. E o Imo, ele tá no mesmo barco do que o Barba Negra, porque o Imo, ao pouco que ele vai se mostrando, porque quando ele chegou, a gente mal sabia como ele falava. Porém, em Egghead, o Oda foi mostrando mais dele, foi apresentando mais coisas sobre ele. Quando ele falou da Lily, quando ele falou sobre o Joy Boy, sobre os D, a gente sabe que ele tá vivo desde o século perdido. Então, e a existência dele, de ser alguém mais antigo, faz com que ele seja interessante pelo todo o conhecimento que ele tem. Agora em Elbaf, que ele agora vai ganhar mais destaque, né? Por conta que ele apareceu e vai ser o grande vilão do arco, faz com que ele fique mais interessante ainda. E como o Barba Negra, eu falei da Barba Negra, da história do Barba Negra, saber a história do Imo também é interessante. Como que ele era no século perdido, como que ele lutou com o Joy Boy, a relação entre eles e com a Lily também. Então, ambos os personagens têm muito potencial para realmente ser top 1, top 2 vilões de One Piece. E eu já vou deixar claro aqui minha opinião sobre quem eu acho que vai ser o vilão no final da obra, porque eu penso sobre duas situações. Para mim, a primeira situação que eu acho que eu a mais aposto que vai acontecer é que o Imo ele vai ser o grande vilão final de One Piece. Mas calma, eu não tô falando que o Barba Negra ele vai ser descartado, o Barba Negra vai ser tipo qualquer vilãozinho de arco. Não, não é isso. Eu acho que ambos vão ser vilões finais da obra, porém eles vão ser vilões finais em ocasiões diferentes. E como assim, ocasiões diferentes? Tipo, eu acho que o Barba Negra ele vai ser o grande desafio do Luffy na busca pelo One Piece. Quando o Luffy for chegar até o One Piece, o Barba Negra vai ser o último grande desafio. E assim que acabar, né, a busca pelo One Piece, quando eles encontrarem o One Piece, eu não acho que o mangá vai acabar, porque tem gente que acha isso. Se eu não me engano, até o Oda falou que não deve acabar quando encontrarem One Piece. Então eu acho que quando o Luffy encontrar One Piece, vai ter mais coisa ainda. Que, claro, vai estar acabando o mangá no caso, mas vai ter ainda um pouco mais. Aí vai acontecer a grande guerra contra o governo, porque convenhamos, o governo mundial, Gorosei, Imo, eles não representam ameaça para o sonho do Luffy de ser o rei dos piratas. Eles não são meio que uma ameaça pro Luffy. A Marinha sim, né? Porque a Marinha é contra os piratas e tudo mais. Então eu acho que a Marinha vai estar em Laugh Tale, onde vai ter uma grande guerra com vários piratas, a Marinha e tudo mais. Porém, eu acho que na busca pelo One Piece, o Barba Negra vai ser o grande desafio final do Luffy. Aí o Luffy vai realizar esse mini sonho dele, esse grande principal objetivo dele. Aí sim que vai ter a grande guerra final com os revolucionários, com o governo, com o Luffy destruindo a Red Line, Marijoa. E aí sim.
Porque, ao meu ver, por exemplo, quando o Luffy encontrar One Piece e ter toda a história aparecendo lá, que a gente não sabe o que é, pode ser um poneglyph contando o século perdido e tudo mais, eu vejo que vai finalmente acontecer o flashback do século perdido quando o Luffy encontrar One Piece. E pode anotar que esse flashback do século perdido vai ser o maior flashback de One Piece. O maior até então que a gente tem é o do Oden, que tem cerca de 13 capítulos, por aí, 3 a 12 capítulos. Mas eu acho que o do século perdido, ele vai durar literalmente acho que um arco inteiro. Eu acho que ele vai ser muito grande. Eu chuto uns 40 a 50 capítulos, que pode ser o arco o número de capítulos do século perdido, do flashback. Porque tem que mostrar muita coisa. Tem que mostrar como era Joy Boy, como era o reino dos D, como era a convivência do Joy Boy com o Imo, o Joy Boy com aquele mundo que não tinha pirata, aquele mundo que não tinha marinha, aquele mundo que literalmente é muito mais tecnológico do que é atualmente o mundo One Piece. Então, é muita coisa para mostrar, muita coisa interessante, porque literalmente são 100 anos de meio que perdidos. Então, eu acho que vai realmente ser um grande flashback. E quando acabar esse flashback do Ciclo Perdido, aí sim o Luffy vai ter motivo para ir contra o Imo, finalmente. Aí sim vai ter toda a guerra com os revolucionários, os Dragons, o Gorosei e todo mundo. Então, realmente faz sentido. Porém, eu falei que vai ter, eu tenho, né, uma segunda hipótese do que pode acontecer, e essa segunda hipótese é sobre talvez o Barba Negra realmente ser o vilão final, tipo, final mesmo. E o que seria? Eu não acredito tanto nela, mas acho que pode acontecer. Eu já falei aqui algumas vezes no canal, que é sobre o Barba Negra consegue, né, derrotar Imo com a ajuda do Luffy, ou então ele meio que aproveita que o Luffy derrotou o Imo e meio que finaliza pra pegar a fruta dele, o poder dele do livro, que faz as pessoas para demônios e tudo mais. Eu acho que o Barba Negra pode fazer isso, ele pode pegar esse poder pra ele, de transformar as pessoas em demônios. E eu sempre falei que o Barba Negra irá fazer com que o mundo de One Piece seja um eclipse total. Ele meio que literalmente engula o sol com a sua escuridão, coloque o mundo em trevas total. Não vai ter mais sol, não vai ter mais nada. E com isso, eu acho que é até mais interessante, que reforça, porque se ele conseguir pegar o livro que transforma as pessoas em demônios, ele pode fazer com que várias pessoas virem demônios, e também é que o poder dele fique bufado também, né? Porque o mundo vai ficar em trevas, então a Yami Yami no Mi vai ficar mais forte também. Então o Barba Negra, ele pode ficar muito apelão caso isso aconteça. Além que o Luffy, como o Luffy é o deus do sol, ele meio que pode enfraquecer a fruta do Luffy com isso também, com esse ambiente escuro. E o Luffy, ele só conseguiria talvez enfrentar de igual para igual o Barba Negra só usando o hack. Aí sim aquela frase do Kaido de que o hack supera tudo iria fazer muito sentido. Porque, tipo, o Kaido mete uma dessa, mas o Luffy ainda usa a fruta para derrotar o Kaido. Claro, ele desenvolveu muitos hacks, mas essa frase, o hack já é o suficiente, ainda não se mostrou muito verdade, porque o Luffy ainda utiliza muito da fruta dele. Então tem isso que no grande desafio final, o Luffy lutar com o Barba Negra só usando o hack ia ser muito legal. O Luffy meio que fraco com a fruta, porém ele usa mais todo o treinamento de hack dele para vencer o Barba Negra que tem só fruta. Aí sim seria um embate muito da hora e colocaria o que o Kaido falou em ação, em prática. Aí, como falei, eu acho que é só esse cenário que eu vejo que pode fazer com que o Barba Negra seja sim o vilão final. Porém, eu não acredito muito, porque realmente eu acho que o Oda tá se encaminhando para fazer o Imo o grande vilão final, do caso do anime de One Piece, porque o Imo realmente tá sendo bem trabalhado, tá sendo mais trabalhado. Ambos os casos, tipo, o Barba Negra até agora, ele tá mais trabalhado com o Imo, porque o Imo tem que mostrar a aparência dele e tudo mais. Porém, ele tá sendo muito interessante. E é aquilo, o Oda quer fazer, o Oda vai fazer meio que o paralelo entre Joy Boy. Porque o Luffy tem a fruta Joy Boy, o Luffy meio que representa o conceito de Joy Boy também, de querer libertar, tá seguindo os passos de Joy Boy. Então o Luffy tem que acabar com esse ciclo o Joy Boy não conseguia, então o Luffy tem que conseguir. Então o Luffy tem que ter a sua revanche para vingar o Joy Boy, querendo ou não. Então eu acho que o Oda vai fazer com que o Imo seja o grande vilão final de One Piece para meio que representar tudo que aconteceu já no século perdido e finalmente os 20 reinos que tinha vencido a guerra,
que agora representa os Tenryubito, vão cair por conta dos revolucionários, do Luffy e tudo mais. Então realmente eu acho que o Imo vai ser o vilão final de One Piece. Mas e vocês? Quem vocês acham que vai ser o grande vilão final de One Piece? O Barba Negra? O Imo? Comenta aqui embaixo. Fale o porquê também ele pode ser o vilão final. Porque vai ser bem interessante. Eu vou ler cada comentário de vocês. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de seu gostei, que é importante. De se inscrever no canal, você vai estar me ajudando. E se sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.